O Egito Antigo, da série As Primeiras Civilizações. Aqui quem fala é a professora Simone Lessa. Eu te convido a viajar pela história e aprender um pouco mais sobre o passado e com o passado. Vamos juntos? Assista também uma série com 3 vídeos que falam sobre a história da civilização hebraica, desde o chamado de Abraão, passando pela divisão e queda do reino hebreu, até a reconstrução do Estado de Israel, no último vídeo. Agora vamos para o tema deste vídeo, que trata sobre o Egito Antigo. A civilização egípcia antiga desenvolveu-se no norte da África entre 3.200 a 32 anos antes do nascimento de Cristo. O Antigo Egito foi uma das primeiras civilizações da história da humanidade. Suas cidades estavam concentradas às margens do rio Nilo. Atualmente, essa região é onde se encontra o moderno país do Egito. A civilização egípcia se unificou em torno de 3.000 anos antes da era cristã, com a junção política do Alto e Baixo Egito, dando origem ao reinado do primeiro faraó, e se desenvolveu ao longo dos 3 milênios seguintes. O governo dos faraós terminou oficialmente em 31 a.C., quando o Egito caiu sob o domínio do Império Romano e se tornou uma província romana, após a morte da rainha Cleópatra VII. Com a queda do Império Romano, os árabes conquistaram o Egito, e atualmente ele é um país muçulmano que adota o Islã como religião oficial. A importância do rio Nilo. O Egito é localizado numa região desértica, abrangida pelo deserto do Saara. Por isso, o rio Nilo ganhou uma extrema importância para os egípcios. O rio era utilizado como via de transporte de mercadorias e pessoas. As águas do rio Nilo também eram utilizadas para beber, pescar e fertilizar as margens nas épocas de cheias, favorecendo a agricultura. O sucesso da antiga civilização egípcia deve-se, em parte, à sua capacidade de se adaptar às condições do Vale do Nilo. A inundação previsível e a irrigação controlada no vale fértil do rio Nilo produziam colheitas abundantes, o que fomentou o desenvolvimento social e cultural daquela região. Com recursos excedentes, o governo patrocinou a exploração mineral do Vale do Nilo e das regiões desérticas ao redor. Os reis egípcios estruturaram o desenvolvimento de um sistema de escrita, os chamados hieróglifos, fundamentais para a preservação de sua cultura e auxílio na administração. Os faraós também organizaram as grandes obras de construções coletivas, como templos, palácios e pirâmides. A administração dos faraós foi eficaz em seus projetos de agricultura, como obras de irrigação e armazenamento de alimentos, o que possibilitou estabelecer comércio lucrativo com as regiões vizinhas. Também promoveu campanhas militares para derrotar os inimigos estrangeiros e afirmar o domínio egípcio. Motivar e organizar essas atividades foi uma tarefa burocrática dos escribas de elite, dos líderes religiosos, os chamados sacerdotes, e dos administradores, sob o controle de um faraó, que garantiu a cooperação e a unidade do povo egípcio, no âmbito de um elaborado sistema de crenças religiosas. A economia egípcia era baseada principalmente na agricultura, proporcionada pelas margens férteis do rio Nilo. Os egípcios também praticavam comércio de mercadoria e o artesanato. Os trabalhadores rurais eram constantemente convocados pelo faraó para prestarem algum tipo de trabalho em obras públicas, como canais de irrigação, pirâmides, templos, diques,
Os escravos também eram utilizados nestas tarefas. Características do Egito Antigo. O governo egípcio era um estado teocrático, pois era governado por um rei, um faraó, que centralizava todo o poder em suas mãos e alimentava a ideologia religiosa pautada na crença em sua origem divina, ou seja, o faraó era considerado a reencarnação de um deus vivo. O faraó era proprietário de todas as terras, bens e pessoas do Egito. Absolutamente tudo lhe pertencia. Uma terceira característica importante dos egípcios antigos é que eles eram politeístas, ou seja, cultuavam a diversas divindades, como Ra, Osíris, Ísis, Anubis, Horus, dentre outros deuses. O livro dos mortos tinha grande importância, pois garantia o acesso à vida eterna. Um outro ponto é que as artes no Egito envolviam sempre a religião, ilustrando muitas vezes o poder do faraó, a vida após a morte, a adoração aos deuses, a colheita e a fertilidade da terra. Porém, não era raro observar o cotidiano luxuoso das mulheres que viviam no palácio. Os egípcios antigos dominaram a arte da escrita, ao desenvolver os hieróglifos, que teve um papel central na organização das atividades estatais. Somente os escribas, sacerdotes e membros da realeza tinham o domínio da escrita e dos textos sagrados. Os excedentes agrícolas eram recolhidos e depositados em grandes armazéns, e a distribuição não era igualitária. Serviam para estabelecer comércio com regiões vizinhas e também de reservatórios para sobreviver aos períodos de seca. No próximo vídeo da série, nós vamos falar sobre cultura e religião no Egito Antigo. Não perca! Agora fique com algumas imagens do evento que aconteceu no Cairo, capital do Egito, em abril de 2021, e que marcou o transporte de 22 múmias de reis e rainhas do Egito Antigo para o novo Museu Histórico do Cairo. Eu sou a professora Simone Lessa. Obrigada pela sua companhia durante essa viagem pela história. Beijos e até a próxima!